Oferecimento VMAX, Virgínia Messina, a dose certa para produzir mais. A formação de lotes para terminação, ela é extremamente importante. Para isso, o pecuarista precisa de ter alguns critérios para que ele possa formar o lote que vai ser terminado, tanto no confinamento no pasto como no confinamento convencional. Para isso, a gente precisa, obviamente, num primeiro momento, ter a ideia do peso do animal. Esse é um dos critérios a ser utilizados na formação. Mas, para que a gente tenha um lote extremamente homogêneo, é fundamental que a gente faça a apartação baseado numa sequência lógica. Primeiro, qual raça que nós estamos trabalhando? Ou seja, nós temos que apartar o animal com base na raça. Por quê? Porque esses animais com raças diferentes, têm exigências nutricionais diferentes. Um outro critério extremamente importante para a gente fazer essa apartação é a idade do animal. É importante que a gente também tenha uma ideia sobre que idade que esse animal tem. Baseado nisso, a gente já começa a fazer a apartação por raça e por idade. Outro critério extremamente importante, porque esse animal tem comportamento de desempenho diferente, é a condição sexual do animal. Ou seja, eu tenho que trabalhar com animais na mesma condição sexual. Se o animal é castrado, eu vou formar lotes de animais castrados. Se o animal não é castrado, eu vou formar lotes de animais não castrados. É extremamente importante a gente fazer a apartação também pela condição corporal do animal. Nós temos que atribuir uma nota dentro de uma escala que a gente recomenda, que é uma escala que vai de 1 a 9, ou seja, eu posso ter um animal extremamente magro, um animal intermediário, um animal mais gordo, variando essa nota de forma que eu consiga formar lotes homogêneos dentro desse mesmo critério de nota. Então eu passo a ter com isso animal da mesma raça, da mesma idade, da mesma condição sexual e também da mesma condição corporal. Um outro ponto extremamente importante que nos ajuda também nessa apartação inicial para o confinamento é a altura do animal, o frame do animal. A gente sabe que o animal que é de frame diferente, que é de altura diferente, tem comportamento de ganho diferente. Então eu tenho que separar esses animais dentro do meu lote de confinamento. Uma forma simples que o pecuarista pode ter para separar esses animais pelo tipo, pelo frame do animal, é trabalhando com a altura na garupa. Basta ele instalar uma trena no brete e fazer uma medição. Ou seja, a gente tem um conhecimento da altura. No caso desse brete aqui, ele tem uma altura máxima de 1,60 m. Tá? Eu medindo a diferença entre a altura máxima e a altura da garupa do animal, por exemplo, no caso desse animal aqui, deu em torno de 20 centímetros, significa que esse animal aqui está com 1,40 m de altura, ou seja, eu vou uniformizar o lote também por altura. Feito isso, eu vou distribuir os lotes nos currais do confinamento convencional ou nos piquetes para o confinamento no pasto. E essa etapa é primordial. Como que eu sei que o meu critério de apartação foi bem feito? Tá? Quais critérios, como que eu vou conseguir identificar isso ao longo do tempo? É no momento do abate. A partir do momento que eu enviar meus lotes para o abate, eu vou pegar o romaneio do frigorífico, eu vou fazer uma avaliação criteriosa desse romaneio. O pecuarista não pode simplesmente pegar o romaneio e ir lá na média embaixo e olhar, a minha boiada deu uma média de 18 arrobas, por exemplo. Se eu fiz o critério de apartação aqui, por exemplo, por peso, pelo tamanho do animal, pela condição corporal, esse animal, a gente quer que ele chegue lá no final, que ele tenha um lote, um peso mais homogêneo, agora de carcaça. Eu também tenho uma outra informação que eu posso obter junto ao frigorífico, que é o acabamento de carcaça. Animais mais baixos têm tendência a depositar gordura mais cedo. Se eu deixo esse animal junto com no mesmo lote com um animal que é mais alto, que deposita gordura mais tardia, eu estou despadronizando a carcaça do animal que eu estou produzindo. E esse fato de despadronizar é um problema sério. Por quê? Porque esse animal, como ele passa a ter exigência nutricional diferente,
ele passa a ter eficiências diferentes ao longo do tempo. Eu posso estar dando mais energia para um determinado animal, ao passo que o outro precisaria de mais proteína. A padronização do lote me facilita o balanceamento da dieta. E o romaneio final, onde eu analiso não só o dado médio da carcaça, mas a dispersão, ou seja, eu tenho uma média de uma carcaça de 18 arrobas, se eu tiver uma de 16 e tiver uma de 20, significa que o meu critério de aportação inicial não foi bem feito. Ou seja, para a próxima etapa, eu tenho que refinar mais isso, ou seja, eu tenho que ver o que está acontecendo. Será que esse animal, por exemplo, da raça Nelore, a gente sabe que tem vários tipos de animais Nelore no Brasil. Então, eu preciso saber fazer essa aportação. Tá? Um outro critério também que o produtor pode utilizar na aportação dos animais é o comportamento de balança do animal, ou seja, a reatividade desse animal durante o processo de pesagem. Tá? A gente sabe que animais que são mais reativos, tá? Ou seja, que agita mais durante o processo de pesagem, ele é um animal que durante o processo de confinamento, ele vai comer menos. Se ele come menos, consequentemente ele vai ganhar menos peso. Então, ou seja, eu posso usar esse critério também a favor dentro do critério de aportação. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a pecuária nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Phibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países, buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a Virgem Amicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente